Agora a prova da Polícia Rodoviária Federal já tem data, a Polícia Federal também está bem avançada, a gente segue nos estudos. Vamos abrir agora uma playlist completa de português voltado para a banca CESP, que vai realizar esses 2 concursos. E, sabe, né, essa banca é desafiadora, mas é uma banca bem legal. Se você for pegando, for entendendo o jeito dela pensar, dá para fazer uma pontuação bem alta nessa prova sim, e esse vai ser o nosso objetivo. Então vamos fazer uma playlist com questões focadas e aprender a partir das questões do conteúdo do edital desses 2 grandes concursos. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao canal. Sou perito criminal, um dos últimos aprovados no concurso da PRF também. E vamos lá, sem enrolação, partir para as questões. CESP-UNB. Não é certo, por exemplo, dizer que a gramática que produz os meninos saíram é melhor do que a que produz os meninos saiu. Ambas as frases cumprem a sua função, que é transmitir um certo conteúdo. Caso o vocábulo certo em um certo conteúdo fosse deslocado para imediatamente após conteúdo, seriam alterados o sentido e as relações sintáticas entre os termos da oração que o trecho ocorre. Olha lá, o que o CESP faz? O CESP faz isso bastante. Pede uma análise de sentido e de relação sintática. São 2 coisas diferentes, né? Então a gente tem que analisar cada uma separadamente e ver se realmente vai alterar ambos os casos. Vamos lá. Primeiro vamos fazer uma análise do sentido da frase. Qual que é o sentido que traz na oração? Que é transmitir um certo conteúdo, né? Nesse caso certo, ele vem com o sentido de determinado, transmitir um determinado conteúdo, está especificando o conteúdo, né? Um certo conteúdo, um determinado conteúdo. E se a gente troca, como a questão pede, para conteúdo certo, o certo passa a adjetivar conteúdo dando uma ideia de conteúdo certeiro, conteúdo correto, né? Que é transmitir um conteúdo correto. Então, existe sim uma mudança de sentido fazendo essa alteração. Agora vamos partir para a análise de relação sintática. Será que se altera a relação sintática? O que é relação sintática? A relação sintática é a função que a palavra exerce dentro da oração. Tá? Então, dentro da nossa oração, o que é transmitir um certo conteúdo? Qual é a função sintática que a palavra certo exerce dentro da oração? Certo exerce uma função sintática de adjunto adnominal. Tá? Se você não se lembra o que é isso, vamos dar uma revisada. Se você nunca viu isso, vamos aprender e é fácil e bem tranquilo. Então, adjunto adnominal é o termo acessório da oração, que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Legal, primeiro diz que é um termo acessório. Se é um termo acessório, tem um termo principal. Dentro da nossa oração, transmitir um certo conteúdo. O que a gente pode dizer que é o termo principal da palavra? Aquilo que a oração se refere, é o núcleo, né? No nosso caso é conteúdo, é sobre isso que a oração está dizendo. Se a gente pega, por exemplo, a frase os meninos de vermelho chegaram ontem. Qual que é o núcleo? Meninos. E assim por diante. Então aqui, transmitir um certo conteúdo. Conteúdo é o nosso termo principal. Transmitir é o nosso verbo. Logo, um e certo já passa a ser termos acessórios. Agora resta saber se eles caracterizam ou determinam esse nosso termo principal. Tá? Certo. Quando a gente fala certo conteúdo, a palavra certo está caracterizando o conteúdo. É um certo conteúdo, é um determinado conteúdo. Dentro de um mundo de conteúdos, a gente está falando de um certo conteúdo, está restringindo ele. A mesma coisa faz a palavra um. É um conteúdo, não é aquele ou outro ou esse, é um conteúdo. Olha só como é que você vai entender. Vamos pensar num universo de conteúdos, onde existe vários conteúdos. Agora, se eu falo do meu conteúdo, eu estou restringindo, estou falando de um conteúdo específico. Nota que o meu vai caracterizar o conteúdo, vai determinar, vai restringir o conteúdo, especificar. É diferente também de eu falar conteúdo dele, é um outro conteúdo, ou o conteúdo, aquele conteúdo. Ou então palavras que caracterizam esse conteúdo, como um conteúdo chato, que é diferente do conteúdo interativo, que é diferente do conteúdo inédito, ou do conteúdo vinculado à prova, ou no nosso caso, o conteúdo certo. Por isso que na nossa frase, o certo dentro da nossa oração, que é transmitir um certo conteúdo, é um adjunto adnominal. É um termo acessório que está do lado do termo principal, que é conteúdo, e caracteriza e restringe esse conteúdo. E se a gente fizer a troca, que é transmitir um conteúdo certo, o certo continua caracterizando o conteúdo e continua restringindo ele. Então, ele continua sendo um adjunto adnominal. Portanto, as relações sintáticas nessa oração, mesmo com a troca, não se altera. E aí o gabarito da nossa questão é incorreta, porque diz que altera tanto o sentido. Sim, o sentido se altera, porém as relações sintáticas permanecem as mesmas. Então, ok, depois que a gente entende o que é adjunto adnominal, fica fácil a questão. E tem que saber sim fazer análise sintática, pelo menos o básico aí,
em questão de CESP. CESP cobra também gramática pura. Vamos para a próxima questão, que é bem legal também. Olha só. Cerca de 3 séculos depois, Portugal lançou-se uma expansão de conquista que, à imagem do que Roma fizera, levou a língua portuguesa a remotas regiões. Aí, ele diz que a correção gramatical e a coerência do texto seriam preservadas caso a forma levou fosse substituída por levaram. De novo o CESP do UNB pedindo uma análise em relação à correção gramatical e à coerência do texto. O CESP vai pedir para você 3 análises em qualquer questão. Sentido, correção gramatical quanto à gramática e coerência, tá? Sentido você vai ver se muda o sentido ou não. Correção gramatical se gramaticalmente está correto ou não a questão. E coerência seria se a frase continua fazendo sentido, tá? Então se a frase muda de sentido, mas ela continua tendo coerência, tá ok, tá? Não importa se ela mudou ou não o sentido. Coerência, ela analisa se a frase continua fazendo sentido. E é isso que a gente vai ver nessa questão. Então, primeiro vamos analisar a correção gramatical, tá? Se fazendo essa substituição que a questão pede, continua sendo correto gramaticalmente. E aí, para analisar a nossa frase, uma coisa que eu sempre falo, tá? É mais fácil você cortar adjuntos adverbiais, cortar termos explicativos, porque esses termos eles distanciam o sujeito do predicado, distanciam um termo ao termo que ele se refere, acaba dificultando a nossa análise. Por exemplo, nessa nossa questão, a gente tem o adjunto adverbial cerca de 3 séculos depois, tem simplesmente uma função aí de especificar o tempo, ou então a imagem do que Roma fizeram, que é um termo explicativo. Se a gente cortar esses 2 termos explicativos, aí a gente tem a frase mais limpa aí e facilita a nossa análise. Então, Portugal lançou-se em uma expansão de conquista que levou a língua portuguesa a remotas regiões. Tá? Gramaticalmente, a gente tem que analisar o seguinte: levou e levaram. Levou singular, levaram plural. Então, tem uma mudança em número. Vamos saber, então, se a concordância vai continuar sendo correta gramaticalmente, já que um está no singular e o outro está no plural. O verbo levou concorda com o que? Tá? O que levou a língua portuguesa a remotas regiões? A expansão. A expansão de conquistas que levou. Tá? Então, nota ali que levou está se referindo à expansão. Foi a expansão que levou a língua portuguesa a remotas regiões. E se a gente fizer a substituição do verbo levou para levaram, o levaram não pode concordar mais com expansão, porque expansão é singular e levaram é plural. Por isso, ele passa a concordar com conquistas. Consegue ainda concordar com conquista e continua fazendo sentido. Ó. Aí, nesse caso, as conquistas levaram a língua portuguesa a remotas regiões. Gramaticalmente é correto? Então, sim. Tá? Porque ele muda o termo que ele concorda e o singular continua concordando com o singular e o plural continua concordando com o plural e não tem nenhum problema nisso. Agora vamos ver se a frase continua tendo coerência, se continua tendo sentido. No primeiro caso, a expansão leva a língua portuguesa a remotas regiões. E quando a gente muda levou para levaram, o sentido muda. São as conquistas que levaram a língua portuguesa a remotas regiões. Uma dá um enfoque à expansão que fez com que isso acontecesse e o outro foi mais as conquistas, tá? Porém, em ambos sentidos, em ambas as frases, faz sentido a nossa análise, o nosso texto, tá? Ele continua sendo coerente, apesar de ter uma mudança de sentido, mas o CESP não perguntou se havia mudança de sentido, não. Está preocupado apenas com a coerência e o texto continua coerente. Por isso que o gabarito da nossa questão é correto. Gramática certa, coerência certa. Então toma cuidado com isso na hora de fazer questão de CESP. Tá? Às vezes você sabe o conteúdo, mas erra ali na interpretação da questão. CESP se preocupa com sentido, gramática e coerência. Mas tenho certeza que você vai mais errar isso na prova. E aí, vamos fazer mais questões de português e a gente vai aí tá destruindo. Tenho certeza você vai seguindo comigo que a gente vai se dar muito bem em português, pelo menos, na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Federal. Valeu!